Então, pessoal, nós estamos falando aqui, vamos iniciar nossa live de hoje, nosso bate-papo com a doutora Daniela Mascarenhas. E aí, doutora, se eu for falando aqui alguma coisa ou esquecendo de alguma coisa, aí a senhora vai me intervindo, tá bom? Pode deixar. Ixi, peraí, uma coisa errada. Gente, se estiver travando, dá um toque pra gente, porque pode ser a minha internet também, e aí eu dou um boot aqui no modem pra gente continuar. Isso aí. Então, relações públicas, especialista em marketing jurídico e gestão legal. Eu divulguei o currículo aí durante essa semana, mas mesmo assim eu vou ressaltar aqui para quem não acompanhou os stories. Uma das maiores especialistas em marketing jurídico, empreendedora, especialista também em estratégias corporativas, modelos de negócio e inovação, MBA em marketing pela FGV, palestrante, professora de graduação, professora de pós-graduação, diretora da FEMICRO. É assim? Federação de Micro e Pequena Empresa do Estado da Bahia. Da Bahia, muito bem. E seu trabalho é referenciado na Exame, Infomani, Portal Mundo Marketing, Portal Terra, e dentre outros. Então, seja muito bem-vinda efetivamente ao Bate-Papo com KR. Muito obrigada mesmo. Queria agradecer a você pela lembrança, por entregar esse espaço no seu canal, pela confiança também. A gente não se conheceu, eu tive aí em Manaus o ano passado, mas acabou que a gente ainda não teve a oportunidade de se ver. Mas assim, sua terra é linda, quente, embora tu esteja em Salvador. Quente. Eu sou paranaense, então eu sinto uma diferença muito grande aqui no Amazonas, né? Mas já estou acostumada. Ar-condicionado é obrigatório, né? Ar-condicionado é obrigatório. A gente já desce do aeroporto, abre a porta, cadê o ar-condicionado? Alguma coisa aconteceu aqui, tá vindo algo errado lá de fora. Bem isso, mas já estamos acostumados aqui, povo muito receptivo. É muito gostoso a recepção deles, realmente, pessoal, incrível aqui. E aqui o calor dos manauaras, né? É o calor humano dos manauaras aí. Exatamente, assim como no Nordeste também tem esse calor amado aí, aqui no Norte também, né, doutora? Aham. Então, apesar de várias pessoas pensarem que aqui no Amazonas nós não falamos de digital, nós não falamos de marketing, nós não utilizamos a internet, que muitas vezes as pessoas perguntam, como assim, mas tem tudo isso lá? Sim, tem tudo isso lá, né? Então, porque às vezes o que aparece no Fantástico, o que aparece nos jornais são só os ribeirinhos, os índios, a Amazônia e tal, e as pessoas às vezes acabam confundindo, não estudando a respeito da nossa capital, Manaus, que é maravilhosa. E aí aqui todo mundo toca nesse assunto, assim como no resto do país inteiro, então marketing é uma coisa muito importante na nossa área jurídica também, e aí por isso eu gostaria de começar esse bate-papo com a senhora, a gente falando a respeito... Senhora não, doutora, pelo amor de Deus, senhora não. Meu Deus, eu preciso me acostumar. Já envelhece a gente assim, ó. Eu preciso me acostumar já aqui na live. Eu preciso me acostumar com isso, mas tudo bem, Daniela. Eu gostaria de começar falando a respeito do marketing de um modo geral, porque quando se fala em marketing, hoje em dia, pelo menos na nossa rotina, se imagina apenas digital e Instagram, por exemplo. E eu queria que você falasse mais a respeito de marketing no sentido amplo mesmo, no sentido de alinhamento, no sentido de projeto, né, de desenvolvimento do escritório e tudo mais, para a gente começar a falar disso. É curioso, eu estava agora num grupo de debate no WhatsApp e estava falando sobre marketing jurídico, mas com foco na gestão, que é isso que é importante que as pessoas entendam. Não existe Instagram sem marketing jurídico. Mas muita gente está no Instagram dizendo que está fazendo marketing jurídico e não está fazendo marketing jurídico, está fazendo autopromoção. Por que isso? Porque não existe um entendimento gerencial de gestão a respeito da sua carreira ou da sua advocacia. Então a gente precisa diferenciar. Porque marketing jurídico nada mais é do que uma função gerencial, a gestão jurídica, para alinhar o seu negócio jurídico ao seu mercado.
Por isso que a gente bate tanto na tecla que é importante você definir quem é o seu cliente. Ah, não, mas eu advogo para quem aparecer. Não é só a questão de que se você está falando, você não se comunica com ninguém, porque isso aí já está muito batido. As pessoas ainda não internalizaram, mas está muito batido. Mas é principalmente você não consegue ter uma ação mais proativa para trazer o seu cliente para casa se você não entender o que ele precisa. Porque, embora a gente venda serviço jurídico, o cliente não compra um serviço jurídico, ele compra uma solução para um problema que ele tem. Então, se a gente não conhece os problemas dele, quem a gente está impactando, fica muito difícil você ter essa compreensão, saber quem você vai impactar, como você vai impactar, onde essas pessoas estão. Para aí sim você criar uma estratégia, uma ação definida, começar a construir dentro dos seus processos gerenciais o que é, definindo que tipo de serviço você vai oferecer ao mercado, com que proposta de valor, com que preço, porque você precisa entender se o meu cliente está disposto a tem que recurso para me pagar. Mais ainda, se aquele escritório pomposo que eu montei, se o cliente está disposto a pagar por aquele luxo que eu estou oferecendo para ele. Então, antes de pensar em montar um escritório, que tipo de estrutura você precisa ter? A gente fala de modelagem de negócio. Você precisa modelar o seu negócio, compreender bem esse mercado, estudar o mercado, e só depois disso entender que tipo de infraestrutura você precisa ter. Porque uma advocacia nunca é igual a outra. Nunca é. A gente fala em concorrente, mas cada pessoa, ela processa a informação de uma maneira. E processando a informação de uma maneira, a sua advocacia nunca é igual ao do colega, mesmo que ele esteja oferecendo o mesmo serviço que você. Exatamente. Só que quando você está próprio das ferramentas, você realmente está investindo na gestão da sua carreira, na gestão da sua presença digital ou não, offline ou digital, que seja, você tem uma propriedade e você consegue controlar os fatores muito mais a seu favor. Você tem uma gerência, isso não só de comunicação, mas de toda a função gerencial do seu escritório. E aí entra operação, e aí entra prospecção, e aí entra encantamento. A gente só pode falar disso quando a gente consegue criar todo, digamos assim, de uma forma sistêmica, toda a cadeia da sua gestão jurídica. Por isso que a gente fala muito em gestão. Por isso que a gente coloca a gestão como importante fator da advocacia. Escritórios que cresceram, embora eles não divulguem isso, eles cresceram porque existem implantados na cultura organizacional, não é só sisteminha não de informática, mas são culturas organizacionais voltadas à gestão. Então, eles cresceram com esse ferramental, com essa visão de negócio. Porque se você não tiver isso, você é desorganizado, você não consegue cumprir prazos, você pega diversas demandas e você é obrigado a tratar com juízes diferentes, sempre está estudando uma nova tese e no final sua rotina é um inferno, entre aspas, porque você projetou, você fez muito, trabalhou muito, não soube calcular preço, não está conseguindo rentabilizar o próprio escritório, não consegue honrar seus compromissos e o processo não acaba na hora que você recebe o dinheiro. Ele continua por 2, 3, 4 anos, alguns até mais. E você não está sabendo gerenciar o seu negócio jurídico. Marketing nada mais é do que mais uma função gerencial dentro dessa engrenagem para ajudar você, para contribuir para que você tenha maior sustentabilidade, visibilidade e que seja também reconhecido no mercado, que você se diferencie, agregue valor aos seus serviços, enfim. São diversas questões que vão fazer você diferente para que você tenha uma maior... Estou falando muito, doutora, para você ter não, pode... Mas eu só não estou intervindo para não cortar e brigue menos por preço, esteja brigando mesmo por preço, mesmo numa praça que seja muito predatória, por exemplo.
pode perguntar, eu tô... Não, a senhora vai falando, eu não quis cortar o raciocínio. Mas o que eu queria Gente, com essa pergunta... Amazonas, pessoal, você está dizendo, mas Amazonas só tá... Amazonas tem um curso de pós-graduação em gestão jurídica. Eu faço ele com a ISO, eu faço no IPOG. Aham. Pois é. Não, eu tô falando em relação ao Brasil, pode não enxergar. E a gente está também no mesmo nível, entendeu? De gestão. Inclusive, não, a gente estava agora lá em Brasília. Vocês, em matéria de startup, evento tecnológico, de gestão, vocês estão dando show. Inclusive, hoje aqui em Manaus está tendo polo digital. E a gente está representando, a nossa comissão está lá, porque eu estou aqui. Tem gente da comissão representando lá, da Lautox também, tá com o polo digital sensacional. São 3 dias de feira e a comissão de startup está lá. Então, a gente tem uma das principais comissões do Brasil, inclusive em relação a startup e inovação, é aqui no estado do Amazonas. E o MBA de Gestão Jurídica, a primeira turma que a ISA implantou. Do Brasil, né? Foi do Brasil, foi aqui. A gente está finalizando agora, no final desse ano, esse MBA. E aí, a minha primeira pergunta foi em relação ao marketing no modo geral, porque as pessoas não conseguem entender isso. Esse planejamento, considerar ele como uma função gerencial do teu escritório, considerar ele como um dos itens para o desenvolvimento do teu escritório. E não só esquecendo ele como plano gerencial mesmo, quando você está formatando o teu plano de desenvolvimento do escritório, incluir o marketing também, não só o digital, mas incluir o marketing no modo geral. Por isso que a minha pergunta foi inicialmente essa. Não, eu também tenho essa preocupação, mesmo, de verdade. Porque o que a gente vê, eu entendo que seja a ansiedade das pessoas em querer se projetar correndo na internet. Mas, assim, se você não tem muito claros quais são os seus objetivos, você não sabe o que fazer na internet. Você vai estar, e desculpem eu falar isso para vocês, eu vou até pedir depois a doutora para baixar essa live, porque eu também quero compartilhar ela com outras pessoas. Por que eu quero dizer isso? O que ocorre na maioria das vezes, eu não canso de repetir isso, as pessoas querendo fazer e se projetar via Instagram. Principalmente no Instagram, porque alguns colegas conseguiram uma projeção como blogueiro do direito. E eu tenho uma preocupação muito grande com relação a isso, muito grande. Primeiro, existe uma questão da própria ferramenta, que é a questão do algoritmo do Instagram. Como a gente tem o hábito, eu me incluo, da gente acompanhar conteúdos de direito, de seguir professores, de dar likes, a ferramenta Facebook e Instagram, ela tem uma questão que é o seguinte: ela foi projetada para lhe oferecer a melhor experiência possível, para você não sair da ferramenta, você passar horas e esquecer o mundo. Essa é a grande verdade da rede social. Sim. Quando você começa a curtir e acompanhar esse tipo de perfil, a vida toda, o que o Instagram vai fazer é só lhe mostrar perfil de direito. Só mostrar aquela determinada hashtag. Ela só vai fazer isso. Você só vai enxergar isso. Você vai ter uma realidade parcial do que é o negócio. Só que isso também vai lhe colocar dentro de uma bolha, que eu chamo da bolha do direito. Se você tem esse comportamento e se você não está alinhado ao seu propósito no negócio jurídico e não conhece muito menos, não faz a lição de casa, que é o planejamento, e não sabe quem você quer atingir, você vai passar a vida inteira vivendo achando que o negócio do Instagram é ser blogueira do direito. Quando, na verdade, você podia estar usando a ferramenta para impactar quem interessa, quem precisa do seu serviço. Quem precisa ser orientado por você, que não é a comunidade do direito, é a sua comunidade, a sua sociedade, a sua cidade. Essas pessoas precisam de informação porque elas são leigas. E se é a gente, o advogado, é que precisa cumprir a função social de informar a sociedade quais são os seus direitos. E para isso, eu não posso ser professor de direito porque a pessoa não quer aprender direito. Para isso existe o advogado. Eu preciso me comunicar com essa pessoa de uma maneira que ela entenda, de uma forma transparente, que crie conexão com o problema que ela tem. Para isso, eu tenho que mudar meu comportamento, eu tenho que planejar o meu negócio jurídico, senão eu não vou enxergar isso. E preciso começar a criar uma questão na gestão que a doutora conhece, chamada indicador.
E indicador é diferente de curtir, de taxa de engajamento. Não é esse tipo de indicador que estamos falando, é indicador do meu negócio. Porque quando eu vou para uma rede social, eu preciso olhar mais do que o indicador da rede social em si. Mas como aquela rede social, ela vai estar contribuindo para que eu conquiste o meu objetivo na advocacia. E aí eu não vou estar olhando, me comparando com blogueiro, com A, com B e com C. Eu vou estar me comparando com os meus objetivos. E com eu estava até lendo uma reportagem. Ai, desculpe. Diga. Eu estava até lendo uma reportagem a respeito desses engajamentos e curtidas e as preocupações, né? As preocupações atuais antigamente eram com as curtidas, se cortaram as curtidas. O Instagram, por exemplo, ele tem várias métricas, ele tem... É um algoritmo, né? Então, é por isso que você vai perguntando uma coisa, ele vai mostrando sempre a mesma coisa e você vai se tornando sempre aquilo, e lendo aquilo, só vê aquilo e tá na tua bolinha, né? E lá informava que a gente não tem que se preocupar com a curtida da postagem e sim com o compartilhamento dela e o salvamento. Então, se você vê a tua postagem lá no Instagram e vai lá no cantinho e vê, ó, tinha, sei lá, 10 curtidas, mas ele foi compartilhado 100 vezes, ele teve 200 salvamentos, esse teu conteúdo, ele atingiu o público que você quer que siga, que você quer que atinja, né? Então, dá a entender que você, produzindo conteúdo, você está conseguindo encontrar, a pessoa que está te seguindo consegue encontrar em você o que ela está procurando. Sim. Isso, a senhora concorda com isso? Em parte. Se você quiser alcançar mais pessoas, você precisa entender que primeiro vem o salvamento, depois a questão do compartilhamento e depois a questão dos comentários, por último a questão das curtidas. Mas o ponto mais relevante é que aí é que tá. Quem eu estou impactando? Então, eu vou voltar para a segunda pergunta que eu queria para a gente ficar na ordem, que é em relação ao planejamento. Em relação ao planejamento do nosso negócio, o que a gente deve levar em consideração na hora que você vai planejar o teu negócio? Porque assim a gente começa, né? Aí a gente começa na ordem certa do que a gente vai precisando para conseguir fazer o certo. Olha, Karen, eu sempre gosto. Primeiro ponto que eu olho na estruturação do meu negócio é o perfil do meu cliente. Primeira coisa, para quem eu vou advogar. Eu sei que o normal, eu digo o normal da nossa sociedade, a gente foi ensinado a fazer diferente. Não falo só com vocês, comigo eu também passei por isso na faculdade. Ensinam a gente da seguinte maneira: eu tenho um ofício, eu tenho um trabalho, eu tenho uma formação e agora eu vou oferecer essa formação ao mercado. De qualquer maneira, deu para o mercado. Sempre foi assim. E isso até os anos 80, 90, não estava errado. Tá? Por quê? Porque existia um excesso de demanda para pouca oferta. Então, funcionava bem. Muita gente precisava, tinha pouco advogado. Funcionava bem. Só que aí o cenário muda. Né? O cenário mudando, como qualquer cenário mais competitivo, eu preciso fazer algo diferente do que a maioria está fazendo. Porque vamos combinar que o serviço jurídico hoje, de uma maneira geral, ele é commodity. Quem vai oferecer, digamos assim, uma questão trabalhista, um contrato para resolver o passivo trabalhista de uma determinada empresa, ele está competindo com diversos escritórios, oferecendo absolutamente a mesma coisa. O que a empresa vai fazer? Ela vai lhe matar nos honorários por preço. Ela vai lhe matar na negociação, porque ela vai querer negociar volume. Você trabalha por hora, você não é máquina, você trabalha por hora, e ela vai ganhar vantagem porque ela tem uma pressão econômica ao lado dela. Esse é o grande cenário, é a grande realidade. O que ocorre? Quando você vai advogar, mesmo tendo as pós-graduações, que é outro vício, e o advogado é um perfil de comportamento, muitos nunca se sentem preparados, sempre está faltando uma pós-graduação, um conhecimento extra, porque Acho que está travando.
Isso faz com que o próprio advogado ele vá adiante seus planos, né? Ele, não, deixa eu só terminar mais essa pós. Deixa eu só fazer. E ele não se organiza nunca. Porque haja conhecimento e haja pós-graduação para cumprir a realidade. Mas a grande questão é o seguinte, entendendo essa dinâmica, o que eu tenho que pensar? Eu tenho o conhecimento que eu tenho hoje, então eu vou olhar para mim dentro do meu conhecimento do direito, dentro da infraestrutura que eu tenho. Primeiro ponto, eu gosto de olhar o mercado. Eu gosto de estudar meu cliente. Saber de fato quais são as dores dele. Dores no sentido, problemas que ele tem no sentido de o que falta para ele me contratar. Então, eu olho primeiro para ele. Faço todo esse levantamento. Sei, o advogado vai me matar aqui, né? Porque muita gente faz a famosa piada de que advogado é psicólogo e reclamam disso. Que advogado é psicólogo, que é isso, que te acumula diversas funções. Gente, isso é maravilhoso. Quanto mais os clientes contarem problemas para você, mais você tem argumento para convencê-los a lhe contratar. Então, ouçam tudo que o cliente lhe diz. Responda a consulta jurídica, não entregando o método, mas para ouvir esse cliente que está do outro lado. Essa escuta é fundamental para o nosso amadurecimento, amadurecimento do nosso serviço. De repente, você tem uma demanda, você tem um conhecimento que você não tem ideia de que aquelas pessoas precisam. Só precisa de um ajuste para comunicar isso ao mercado. Então, mas essa escuta é o que a gente chama de pesquisa. Ela está na mão de vocês. E vocês não estão aproveitando ela. Então, utilize isso, analise criteriosamente o mercado. Só depois você vai entender, poxa, meu mercado tem esses problemas. O que eu vou oferecer para solucionar esses problemas? É o contrário. Não é eu sei fazer isso, vou empurrar para o meu cliente. Não. Eu olho para o meu cliente, levanto todas as demandas. Eu sei que aí no Amazonas tem demanda ambiental muito grande, em outras regiões não tem. Sim. Então eu preciso entender o meu cliente no cenário em que ele vive, dentro dos problemas que ele vive. Eu tinha até colocado umas perguntinhas para a gente responder para conseguir resolver isso. Por exemplo, qual é o problema que eu resolvo? Para quem eu resolvo o problema? Como que eu vou vender esse problema? Como que eu vou... Eu até coloquei aqui, eu assisti um vídeo seu. Como eu vou envelopar, né? Como eu vou envelopar esse serviço para entregar para ele? E aonde que esse cliente precisa desse serviço? Como eu vou entregar? Então, são perguntas que a gente tem que se fazer para poder, na hora de montar o planejamento, né? Perfeito, perfeito. Por quê? Porque depois que eu entendo isso, aí eu posso escolher os canais e a forma de comunicação que eu vou utilizar para agregar valor ao meu serviço. E eu costumo dizer, Karen, que a depender do perfil de cliente, do perfil da advocacia, quando você começa a construir conteúdo para rede social, para internet no geral, e até de maneira offline, porque conteúdo a gente não só cria para a internet. É possível, hoje em dia a gente está num fluxo de atenção na internet. Mas observe o seguinte, até a imprensa, para despertar um interesse em determinada demanda de um advogado, ela também consulta a internet. Não adianta você enviar um release, porque só um release, porque as pessoas depois vão conferir quem são vocês de verdade. Então precisa que você tenha um trabalho por trás, mesmo demandas como tributário, que o pessoal, você não tem que estar na rede social. Pô, o departamento jurídico, o chefe do departamento jurídico, algumas vezes ele não está na rede social, às vezes ele está no LinkedIn. Só que a equipe jurídica, que não é só ele, está em todos os lugares, mapeando todas as demandas. E quando alguém chega, se aproxima para fazer networking, as pessoas vão pesquisar sobre você, sobre seu escritório, sobre suas demandas jurídicas. E adivinha onde é que elas vão encontrar? Na internet. Sim. Se você não faz conteúdo, seu concorrente... Vou dizer uma notícia, seu concorrente faz. Mais ainda, se você não faz conteúdo, você não tem gerência sobre a sua advocacia. O que ocorre? Qualquer pessoa pode escrever qualquer coisa sobre você e você não fica nem sabendo.
Você não tem gerência sobre sua carreira. Essa é a grande verdade. O que existe no mercado hoje é isso. Então, assim, se você galga resultados melhores, se você galga, inclusive, uma imagem melhor, uma reputação melhor a longo prazo para sua carreira, você precisa estar na internet. Ou numa estratégia mais ativa, ou numa estratégia mais passiva. Mas a internet tem que fazer parte do seu planejamento. Não quer dizer que seja 100% do seu planejamento. Alguns modelos de negócio de advocacia, o digital, por exemplo, ela vai estar como 100% do seu planejamento. Mas ainda assim, para que se consubstancie uma reputação a longo prazo, esses escritórios também precisam ter estratégias offline. Eles não vão parar de participar de eventos, eles não vão parar de estar em palestras, eles não vão, não só dando, mas participando também. Eles não vão parar de procurar a imprensa e outros centros de referência, inclusive com colegas, para fortalecer o seu network. Então, aproveitando esse gancho do conteúdo, tem alguma dica que você possa dar em relação à produção desse conteúdo? Porque tem que ser um conteúdo de valor, tem que ser um conteúdo que diferencie você de todo o resto, porque o que mais tem, como você disse, é blogueiro jurídico, né? Que ensinando mais do mesmo, né? Eu queria que a senhora falasse aqui a respeito, aproveitando isso do conteúdo e do recorte e cola. Primeiro vamos para as dicas do conteúdo, e aí depois eu queria que falasse sobre aquele advogado panfleteiro. Eu achei o máximo essa expressão. Tem muitos aqui, né, na rede, tem muitos aqui. Gostei desse vídeo hoje, lá no YouTube. Mas é curioso. O panfleteiro é ótimo. Mas, assim, com relação à dica de conteúdo, muita gente fala, e as pessoas, inclusive, tem outra questão do direito, que as pessoas confundem segmentação do negócio com posicionamento estratégico, ou ainda acreditam que segmentar um negócio jurídico é apenas definir uma banca por área de atuação, que é uma outra questão que não é verdade. Eu ainda fazer uma live inteira só para falar dessa. Que não, são mitos que a gente precisa, eu vou falar aqui de uma maneira geral, mas são mitos que a gente precisa destruir. Hoje você tem diversas maneiras de segmentar um negócio jurídico, diversas. Você precisa compreender, olhar para si mesmo, olhar para o mercado de cabeça aberta. Porque eu tenho clientes aqui na Bahia, por exemplo, que eles atendem um full service, só que é um full service só para clientes europeus. Eles trabalham, como eles têm a facilidade da língua, porque são filhos de europeus, portugueses, suíços, alemães, então a banca resolve tudo dos clientes europeus que vêm morar aqui na região de Linha Verde e Salvador. E são pessoas que resolvem do criminal, do penal, a questão de contratos, a questão de aquisição, importação, exportação, mas todo o desenvolvimento de produtos jurídicos está voltado a esse perfil de cliente, que é o que a gente chama de advocacia de nicho também, a esse perfil de cliente que é o cliente europeu, que está vindo morar aqui ou que quer investir por aqui. Esse é o perfil de cliente deles. Tenho outros clientes, por exemplo, mais ligados à área empresarial, que nichou o negócio jurídico para demandas jurídicas empresariais, só que dentro de um segmento específico, tipo indústria petroquímica. Uhum. E aí se levantam as questões de direito ambiental, que é transversal a outras demandas trabalhistas, de compliance, porque eu estou falando agora de multinacional, de direito internacional. Então, assim, os vieses e os recortes que a gente tem que fazer dentro da advocacia são mais, digamos assim, eles lhe dão mais horizonte do que a área do direito em si. Então, a área do direito em si é a maneira mais simplória da gente pensar na questão da segmentação do escritório. Tá? Sim. Só depois que você define como você vai atuar e para quem você vai atuar, se tem isso muito claro, é que você vai pensar em agregar serviços que poderiam ser oferecidos para o escritório. Por você, por parceiros,
por rede, enfim. É por isso que a modelagem ela é tão flexível. Ela é muito flexível. Mas tem que ter cautela no momento de fazer esse conteúdo, de você não colocar lá uma divulgação do teu serviço de uma forma, né, explícita. Aí que tá, eu até fiz uma masterclass no início do mês a respeito da produção de conteúdo jurídico. O primeiro ponto é a gente humanizar o conteúdo e fazer o conteúdo para o cliente. Aí a gente tem que tirar que são duas áreas complicadas para se fazer, que é medicina e direito. Sabe por que são complicadas? Não é pelo conteúdo em si, pela vaidade dos profissionais. Você sabe por quê? Os advogados têm medo dos colegas, no geral, médicos também. Eles têm medo de passar uma informação que seja muito básica e do preconceito do colega ao ver aquele tipo de informação. Ah, mas o meu colega vai achar que eu não sei. Aí a gente fala, seu perfil não é para o seu colega. Sim. Seu perfil é para o usuário. O usuário do serviço, ele não conhece o direito. Ele não conhece, não sabe nem o que é jurisprudência. Então, a gente precisa fazer um conteúdo para o cliente. Você precisa se apropriar da linguagem do cliente. Então, você não vai falar. Por isso que não tem o juridiquês. Então, muitas vezes, só o fato de você citar a lei e palavras específicas, você já, digamos, derrubou a conexão que você derruba. tem. É isso mesmo. Então, você precisa fazer o conteúdo para o perfil de cliente específico. Por isso que é muito complicado e as pessoas têm sempre a mesma pergunta. Ah, por que eu tenho que fazer um perfil? Como é difícil fazer um perfil do meu escritório se meu escritório atende civil, família, trabalhista e tributário? Jesus, é difícil porque os clientes não se conversam. Se não se conversa, não tem nada em comum. E esse perfil vai ter muita dificuldade de conexão mesmo. Não vai para frente. Você precisa ter uma outra estratégia. Ele teria que fazer separado os perfis, ou ele poderia fazer assim, por exemplo, por dias. A toda segunda-feira vai ter uma postagem trabalhista. Não tem nada disso. Por dia não funciona. Não dá. O Instagram sobretudo no Instagram. Você poderia fazer isso no YouTube, mas criando playlists específicas. Mas você, com o tempo, também ia encontrar dificuldade para engajar todo mundo. Porque as pessoas não querem ver coisas que não lhe interessam. Elas querem sempre verem coisas que lhe interessam. Dentro do Instagram ou dentro do YouTube, o que você pode fazer é criar canais diferentes voltados a públicos diferentes. Como é que você faria isso? Canais temáticos. Ah, sim. O mesmo escritório com os canais temáticos diferenciados. Entendi. Diferenciados, puxando para o escritório. Agora, não tenha dúvida de uma coisa. Por que a gente não coloca, vou fazer um por sócio? Deixa eu colocar uma questão aqui, vou falar sobre gestão, a maioria dos blogueiros fala, faz um para cada sócio. E vou te dizer uma questão de gestão, por que isso não funciona. A doutora Sábia acabou de tá concluindo uma pós-graduação que quando a gente vai construir uma sociedade, as pessoas têm perfis diferentes. E nem todo mundo está disposto a investir seu tempo para produzir conteúdo na rede social. Começa daí. Quando você está falando de advocacia, você está falando de perfis profissionais. Então, a coisa tem que funcionar independente. Precisamos funcionar independente do outro estar produzindo conteúdo ou não. Por isso que a saída é o temático, menos do que a questão dos sócios. Porque teria que ter um comprometimento dos dois igualmente, cumprindo tarefa dos dois igualmente. E é muito difícil você conquistar isso com pessoas que têm interesses e habilidades complementares e diferentes. Sim. Então, faria no nome da sociedade, então, né? Nesse caso, desse exemplo, faria nome da sociedade, mas com temática diferente e separado. Independentemente do sócio utilizar o dele ou não para fazer postagem. Aí é separado. Ele poderia utilizar o dele também se ele quisesse, mas a coisa tem que funcionar independente do advogado, da vontade do advogado. Entendi. E agora, o que a senhora vai me falar a respeito do advogado panfleteiro? Gente, olha, advogado panfleteiro, aqui no Instagram tem um monte.
Muitos fazem automação de comentário, que eu detesto. Muitas vezes eu até brinco com quem vai no meu perfil e comenta sempre as mesmas As coisas. mesmas coisas. Fala assim, o pessoal faz propaganda numa postagem que tu fez baseado na hashtag. Várias. Já cansei de estar numa live ao vivo e alguém está fazendo uma propaganda, por exemplo, propaganda para vender petição, kit de petição. Na live, essa eu não passei, não. São só comentários, eu vou lá e deleto. O comentário de uma propaganda que não tem nada a ver com a postagem. Desculpa, não, kit de petição. Kit, às vezes é até ofensivo. Eu falei, poxa, amigo, peraí que se você quiser eu lhe dou um treinamento. Venha, eu lhe dou um treinamento para você atrair seus próprios clientes. Então, o panfleteiro é aquela pessoa que não produz o próprio conteúdo, ele copia o próprio conteúdo das pessoas, utiliza esse recurso no comentário, principalmente dos perfis que ele está vendo, ou dos posts que ele está vendo que tem um engajamento maior, para vender o próprio serviço. E tem muito advogado fazendo isso, e tem muita empresa, infelizmente, fazendo isso também. O nome disso é spam, que é uma prática horrenda. Mas o Instagram não está detectando, porque às vezes o Instagram bloqueia várias pessoas que não tem nada de errado, em tese, e uma coisa dessa eles não bloqueiam. O cara tá falando sempre vendendo algum produto dentro das postagens que a gente faz. Ele escolheu nosso perfil e começa sempre a comentar lá. Exatamente. Infelizmente ainda existe essa prática que a gente aos poucos está tentando extirpar. Com conscientização, falando sobre isso, é chato. Quem é vítima sente mais chateada ainda. Agora, pior do que isso, que infelizmente existe uma outra prática que também essa comunidade do direito não está imune e muitos advogados fazem. Mesmo que eu acho que deveria ser obrigação conhecer da questão da lei, da lei do direito autoral, muita gente faz, que é pegar um post, uma imagem que você fez com todo carinho, cortar a sua marca e colocar no seu perfil e não lhe mencionar, não lhe repostar, simplesmente copiar e colar. E isso, cá para nós, isso fala muito mais do outro do que de você, claro. Mas é uma prática danosa de alguém que deveria defender o direito das pessoas. Sim. E, doutora, qual a rede social? Estamos falando aqui de LinkedIn, de YouTube, de Instagram, de Facebook, né? Então, a senhora utiliza o YouTube, utiliza o Instagram, utiliza o LinkedIn. Qual dessas redes sociais o advogado, tanto iniciante quanto mais experiente, consegue atrair? O Facebook e vou começar a utilizar o TikTok. E vou muito falar do TikTok. E vou começar a incentivar a comunidade jurídica também a ir para o TikTok. É mesmo, eu já vi bastante. Vou começar porque a rede é nova e é nessas redes novas que a gente, quando chega cedo, que a gente literalmente bebe água limpa. Que a gente consegue se projetar rápido, que não tem algoritmo funcionando para coibir as coisas que a gente está fazendo ainda. Então, é uma grande ferramenta de teste, é uma rede social de vídeo de até 1 minuto, mas é uma maneira de a gente começar a impactar pessoas, não só advogados, mas pessoas de uma maneira geral, que poderiam ter interesse sobre o nosso conteúdo. Começar do zero. Já vi médicos no TikTok, já vi corretores no TikTok, já vi o pessoal do humor e da moda já entrou lá primeiro, já tá lá, sempre entram primeiro. Agora, o pessoal mais tardio somos nós. Sim. Então, já abri minha conta, já vou começar a postar no TikTok. Eu abri minha conta, também. Mas não usei ainda ela. Eu tenho que estudar um pouquinho ele ainda. Mas dessas redes sociais, qual a senhora indicaria para utilizar com mais ênfase quando você quer atingir o teu cliente, não um outro advogado colega? O LinkedIn é mais profissional no sentido de currículo, de você mostrar a sua carreira, né? Talvez não repassar a informação para cliente. Qual seria o ideal? O melhor, não sei se tem. Depende, aí é que tá. Sabe, lembra da modelagem? Depende do cliente. Depende do perfil do cliente. E mesmo dependendo do perfil do cliente, porque, assim, em mentoria, eu já modelei junto com o aluno
negócio jurídico que evidentemente era para um perfil de público de consumidor final, mas aí a gente viu uma possibilidade de serviço ligada à área de recursos humanos da empresa, que seria interessante ter um viés de conteúdo diferente só para impactar o pessoal de recursos humanos. Ah, sim. Isso no LinkedIn. Mas o quê? Isso foi o quê? A partir do planejamento. Sim. Tudo vai partir do planejamento. É uma área do direito específica voltada ao consumidor final, mas tinha um viés que é quem contrata não o serviço do advogado, mas um serviço essencial para a prestação do serviço jurídico. E a gente percebeu na modelagem que o problema acontecia dentro da área de recursos humanos. Sim. Então, valeria a pena a gente ter uma conexão com os profissionais que trabalham nessa área e que decidem algumas contratações lá dentro. Contratações de serviço, no geral. E aí, sim, valeria a pena a gente ter um perfil profissional dentro do LinkedIn com conteúdos para impactar essas pessoas, as pessoas que decidem dentro da área de recursos humanos. Sim. Por que isso? Porque uma coisa estava impactando o trabalho de outras pessoas lá na frente. Seria interessante para a empresa, embora o serviço dela não era para a empresa, era para o cliente final, mas isso impactava diretamente nos resultados da advocacia dela. Entendi. Então tem que analisar realmente lá na hora de planejar. Exato. De qual vai ser a rede que vai se Planejamento encaixar melhor, né? Na verdade, planejamento é a chave. Planejamento, de fato, é tudo. É tudo. Quando você entende, e aí que você percebe que uma advocacia não é igual a outra. Sim. Porque os objetivos são muito diferentes, a região que você atua é diferente, e a especificidade do cliente e das ações que você pega são diferentes. E às vezes, é normal o advogado não entender isso, primeiro porque não está no escopo da sua formação, e segundo, por conta do não olhar estrategicamente, não ter o hábito de olhar estrategicamente a sua prática, a sua advocacia. Aí cabe alguém para conduzir o processo. Com uma condução de processo normal. E é que você começa a pensar junto, ajudar a pessoa a pensar estrategicamente. Né? Hoje, vamos pensar, qual é o perfil de cliente que você atende hoje? A pessoa nunca vai saber, normalmente não sabe dizer direito. Aí você começa a fazer outras perguntas de qualificação para ela entender que, de fato, para quem ela está advogando. Sim, e isso para qualquer porte de escritório, inclusive o autônomo. Se você não souber para quem está advogando, não responder aquelas perguntinhas que a gente fez antes, você não vai conseguir nem definir o seu. Né? Verdade. E como que a gente consegue transformar esses seguidores? O Instagram chama seguidor, o outro pode ser amigos, né? Tipo, o Facebook são amigos. Como transformar esses seguidores em clientes e você não ficar só postando conteúdo gratuito, passando mensagem gratuita, dando dicas gratuitas e isso não ter aquele retorno, né? Porque às vezes o engajamento ali na métrica não é a clientela, não se transformou em cliente, né? O que a gente poderia fazer para conseguir mais fácil? Não me matem, tá? Mas primeiro avalie, sem vaidades, avalie quem realmente está lhe seguindo, para ver se realmente vale a pena você transformar esses seguidores em clientes. Avalie quem está lhe seguindo. Porque muitas vezes o problema não é nem do conteúdo, mas com relação ao perfil dos seguidores que estão ali na sua rede, lhe atrapalhando. Sim. Essa é a grande verdade. E é por isso que eu estou dizendo, não existe uma única verdade dentro de marketing jurídico, dentro do digital e dentro do Instagram. Muita gente acha que o perfil do advogado engaja mais do que o perfil do escritório, ou do que o perfil temático. É mito. Sabe por que é mito? Porque dentro de um perfil pessoal, o normal, de fato, o normal é que o perfil do advogado, a depender da sua atuação, ele não atrai só cliente, ele atrai colega, ele atrai família, ele atrai primo, ele atrai um monte de gente.
Então, assim, olha nos comentários quem de verdade está engajando com você. Porque a gente não gosta de admitir porque o perfil tá bombando. Tem 10 mil seguidores. Ó, esse perfil tem 10 mil seguidores e você só posta foto sua. Você está impactando o cliente postando sua foto sua? Você está sendo útil para o cliente postando sua foto sua? A gente tem que ter um olhar mais crítico sobre o nosso perfil. Quem de fato a gente está impactando? E as pessoas, canso de ver perfil jurídico com 20, 60, 100 mil seguidores. Quem comenta embaixo, outros colegas do direito. Pô, doutora, tá jogando duro. Continue assim, doutora. Continue assim. Sou seu admirador, sou sua admiradora, lhe sigo. É o quê? O estudante, é o profissional que está começando a carreira. Juro por Deus, gente. Mas é isso mesmo. É isso que acontece. É isso mesmo, é isso mesmo. Sabe por que isso está acontecendo? Você está na bolha do direito. Então, assim, não tenha medo de começar um perfil novo para atrair o perfil de cliente. Então, assim, depender do perfil, mesmo o perfil que esteja bombando de seguidores, muitas vezes você não vai conseguir atrair o cliente porque o seu cliente não está ali. Não está ali. Simplesmente isso, o seu cliente não está ali. E avalie, eu não vou falar o nome, claro, mas pediram essa semana para me avaliar um perfil aqui no Instagram. E eu fui lá de uma maneira para ajudar. Não sei se a pessoa gostou do que eu falei. Porque eu falei, eu posso fazer, eu falei assim, posso fazer só 3 perguntas para você? Ela pode. Eu falei, por que seu perfil de... Eu perguntei primeiro, qual é o seu objetivo? O que é que você quer com isso? Ah, não, quero atrair cliente. Eu falei, tá, então por que seu perfil de cliente tem que escolher se você vai ser loura ou morena? Tava no stories dela. Caiu aqui. Tá? Por que seu perfil de cliente vai querer tanto foto sua? Por que é tão relevante você tá o tempo todo nas postagens? Ou por que você não cria um conteúdo que realmente seja útil para aquelas pessoas? Então, assim, a gente precisa ter o desapego, sobretudo quando a gente se lida com negócio. Eu sei que o filho da gente, a gente sempre acha maravilhoso. E quando a gente está na rede social, mesmo bombando, a gente acha que está na rede social, assim, as pessoas estão empurrando a gente para o precipício e a gente acha que está maravilhoso, porque é um perfil popular. Quando a gente olha para o negócio, a gente precisa ter mais sangue frio, analisar o negócio de uma forma mais fria, mais analítica. Da mesma maneira, os canais da gente. Então, assim, mesmo que o nosso perfil esteja bombando, não tenha medo de fazer um outro perfil para atrair o cliente de verdade. Porque, de fato, você pode ser o blogueiro em um canal, mas a depender do seu modelo de negócio, esse perfil não vai lhe trazer dinheiro, ele não vai pagar suas contas. Entendi. Tá? Ele não paga. O que paga, de fato, as contas da gente é o cliente. Entendi. Então, comece a pensar também, a organizar e fazer um perfil de negócios, um perfil de Instagram voltado para a advocacia profissional mesmo, focado na necessidade do seu cliente. É mais do que você. A gente fala isso em comunicação, é um jargão nosso que a gente diz, olha, o que interessa não é você. Principalmente na rede social, é o seu cliente, não você. Ele é o protagonista da sua história. Sua história vai ser contada a partir da visão do seu cliente. É a percepção dele sobre o seu projeto jurídico. Aí sim você começa a se conectar com o cliente. Porque o próprio storytelling, ele não conta só a história da empresa, ele conta a história da empresa, da organização, a partir da visão de uma outra pessoa, que são das pessoas que foram impactadas com aquele serviço. Isso que é interessante. Isso muda toda a ótica, toda a visão. Então, a gente não tem que ter medo ou vaidade de começar de novo. Porque profissionalmente, na vida da gente, a gente recomeça a vida toda. Mas eu acho que Assim muitas que a gente vezes se é só o reinventa. jeito do planejamento, não acha, Daniela? Porque às vezes você criou o perfil e você se tornou conhecido por algum motivo e aquilo foi crescendo, crescendo. O meu caso, por exemplo, perfil normal, abri, fiquei conhecida e vai crescendo, crescendo, crescendo e não foquei em cliente em momento algum.
As minhas postagens, é como tu falou, é uma bolha. Eu vou postando a minha rotina, Mas, vou postando as mas coisas que eu nunca é faço. tarde para começar. Isso nunca é tarde para começar. Mas tem que querer, né? A primeira coisa, tem que querer, tem que fazer o planejamento. Primeiro. Tem que enxergar primeiro, tem que perceber primeiro. Uhum. E aí sim, tem que querer planejar e tá disposta a manter os dois, se for o caso. Uhum. Entendi. O marketing jurídico eu montei porque eu não conseguia, no meu perfil pessoal, vou ser honesta com vocês, a impactar advogados. Porque eu sou professora de faculdade, meus alunos estão todos lá dentro. Aí, professora! E meus alunos, eles não gostam da área do direito, entendeu? Eles olham, mas eles não gostam da área do direito, embora é uma área que eu sempre atuei. E assim, era família. Quando eu boto um post com minha foto, dizendo que eu vou para isso, que eu saí em tal jornal, é minha família toda curtindo, gente. Ai, mas é lindo. Opa. Eu tinha que sair da bolha. Eu tinha que sair da bolha para, dentro de um perfil mais profissional, falar a linguagem das pessoas que eu queria impactar. Uhum. Que são vocês. Entendi. Então, aí criou o novo, daí o marketing foi depois. Então eu achava que era o contrário. Achei que a senhora tinha saído. Não, na verdade é que tá. O meu perfil, o meu mesmo, eu preciso repensar o conteúdo dele. Ah, sim. Porque com o conteúdo que eu publico lá, que é uma replicação do marketing, eu não consigo impactar as pessoas. Não consegue engajar quem tá lá, né? Porque é do marketing. Vai ter que ser. Eu tenho que transferir os poucos advogados que estão lá para cá, e lá tem um contato ter o mais blogueirinho. Porque lá quem me segue são os alunos, são minha família, são as pessoas que me conhecem mais, né? Que tem maior aproximação comigo. Mas, assim, eu consigo falar dentro de um terreno neutro, que eu acho que isso é importante, dentro de um território neutro, é muito melhor dentro do marketing jurídico. Agora, sabe por que isso acontece? Porque advogado, ele gosta de ouvir outros advogados. Exceto o compliance, que agora que estão surgindo os profissionais do direito para falar em compliance, mas compliance surgiu da gestão. Então, o advogado estava mais disposto a ouvir outros profissionais que não a gestão. Aí, o pessoal, eu estou falando por mim, tá? Ainda sofro muito preconceito, sobretudo de jovem advogado, porque eu sou alguém que veio da área de gestão. E porque eu tenho duas pós, eu tenho pós em gestão e marketing. E não da área jurídica, não nasci na área jurídica. E junto comigo tem Maria Ezequiel e tem outros profissionais que não nasceram na área jurídica. Né? Que foram forjados na área jurídica, mas que não foram. O próprio, como é o nome dele? Bertozzi, Rodrigo Bertozzi, também não é. Não é advogado. Ele é da área de gestão também, ele é administrador. Então, nós sofremos um preconceito grande. Outro dia eu ouvi o advogado, eu prefiro ouvir isso, aprender marketing com... Caroline, obrigada. Que bom que você gostou das dicas. Nós estamos falando com uma especialista, né? Oi, gente, voltei. Gente, eu botei 8 minutos antes do horário para avisar e o Instagram encerrou. Antes do horário, não deu uma hora, ele encerrou. Acontece. Nunca tinha acontecido porque eu me programo para nunca acontecer isso. Mas, enfim, não quero mais tomar seu tempo, eu adorei. Já vi que teve alguém que já colocou. Infelizmente não entrei a tempo, mas outros já colocaram que adoraram as dicas. Acho que foi muito interessante. Ainda teriam algumas perguntinhas, mas aí a gente vai ficar horas aqui conversando. Então, primeiramente, prazer ter a senhora aqui no Bate-Papo, gostei muito de conversar e vou contatar a senhora aí no privado para a gente poder alinhar alguma coisinha aí melhor. Pode deixar, tô sabendo que você vai para São Paulo também, semana que vem. Volto na Penalova, vou encontrar todo mundo lá. Então... Já combinei com as meninas, todo mundo, já combinei com a Afonso, Caíses. Então a gente vai tomar um café. Vamos, com certeza. Semana que vem, na outra semana a gente já tá lá. Tá bom? Também então, tem um evento, tem o evento de coach da Associação Trabalhista de São Paulo.
Sim, ele falou no dia seguinte, né? No dia 26, eu acho. Eu vou estar palastrando lá também. Que lindo, ele me convidou, eu não deu, mas eu vou tentar assistir vocês de uma forma online, ele vai tentar gravar, porque eu não vou conseguir estar lá, eu vou descer de São Paulo para o Paraná, vou acabar que não vou conseguir assistir. Mas na final lá nos encontramos, vamos tomar um cafezinho lá, e muito obrigada por Eu que agradeço a sua audiência. O pessoal que veio do meu canal dá um joinha, não sei se... Todo mundo vai dando joinha aí, acho que todo mundo entrou, vi que tinha quase 200 pessoas ao vivo aqui, eu vou mandar para a senhora aí. Então, eu acho senhora que curtindo. Karen. Eu estou evitando lhe chamar de doutora para você não me chamar de senhora, porque eu chamo todo mundo de doutor. É costume, não leve a mal, não. Mas eu acho que teve bastante pessoas, sim, do seu perfil, porque tinha vários nomes que eu ainda não tinha contato ainda, que eu não tinha visto. E algumas pessoas também passaram a me seguir hoje, provavelmente por conta do seu perfil também. Não, muito grata, espero que gostem do conteúdo. Eu estou com o grupo do Mentoring aberto lá no WhatsApp e eu disse que eu ia parar a interação, porque eu ia entrar ao vivo agora no seu canal às 21h. Aí, então, para encerrar, fala um pouquinho a respeito dos seus canais, os cursos, o que tem disponível aí, vamos para eles interagirem. Bora. Amanhã, gente, eu tô abrindo lá no WhatsApp a turma de Mentoring em Just Marketing, que é a turma de mentoria em marketing jurídico. São 10 sessões. Essa vem com uma metodologia diferente, porque é em grupo, mas é com acompanhamento individual. Então, são 3 meses de imersão pura, frenética, que começa começa dia 5 de novembro, para a gente, exatamente, para planejar o negócio jurídico, customizar desses escritórios, para a gente alinhar com o mercado. A proposta é que a gente saia de lá com um plano de ação, com um cronograma, e a gente tem uma folga de 3 semanas ou reuniões para a gente já começar a acompanhar a implementação das ações com metas específicas de cada escritório. Então, e conversando, e assim, é para você ver como é interessante a gente dialogar com as pessoas e estar aberto a isso. Ouvindo, que o grupo foi aberto na quinta-feira passada, e ouvindo muito os colegas lá falarem das próprias dificuldades e limitações, as questões que não estava conseguindo, eu trouxe nessa turma um diferencial, que é uma pessoa que não trabalha para mim, tá? Na verdade, eu sou cliente dele, que é um profissional que trabalha basicamente com perfil de comportamento. Como mudar o nosso perfil de comportamento. E, na verdade, eu sou cliente dele, porque eu também não estou imune a todas as questões que nós humanos temos, e também preciso mudar meu perfil de comportamento se eu quiser atingir novos resultados. Então, ele vem me ajudando. Então, eu trouxe ele para participar do grupo hoje, e ele contribuiu muito, e ele vai fazer análise de perfil de todo mundo dessa turma de mentoria. Olha! Então, e como ele se inscreve? Tem link para entrar no grupo, chama no privado? Me procura que eu mando o link de WhatsApp para entrar lá no grupo. Legal. Amanhã de manhã eu estou abrindo as aplicações, né? A gente está interagindo, mas amanhã de manhã eu abro as aplicações, porque só são 15 vagas. Então, eu estou abrindo as aplicações para as pessoas que tiverem interesse em se inscrever, e eu e minha equipe, a gente vai entrar em contato com cada uma delas para ver a questão de início, dúvidas com relação à parte de gestão e banca, porque a gente tem que fazer o diagnóstico antes da mentoria começar. Né? E pode ser escritório pequeno, médio, grande, individual, qualquer perfil de escritório ou advocacia autônoma. São 15, a gente vai trabalhar com 15 cases, que as reuniões são em grupos, mas o acompanhamento é individual. E eu tinha, para atingir o resultado que a gente queria, tinha que ser nesse formato. Então, e esse acompanhamento para ver o resultado é que é o diferencial, né? Conseguir a implantação, auxílio na implantação, acompanhamento. Exato, né? Porque tudo é muito bonito no papel, né?
Tudo é muito bonito. E é isso aí. A gente sempre sai com tudo desenhado. E aí, como é que tira isso do papel, né? O desenho tá tão lindo. Aham. A dona doutora Carolina Tem uma tá Carolina... perguntando o valor. O valor não tá alto, não. É 2.497. E a equipe aí, vai entrar em contato pessoalmente, exatamente para combinar a melhor forma de pagamento para a pessoa, para o advogado. Sim. Então, alguma forma encaixa. Oi? Alguma das formas vai encaixar no... Exato. Uhum. Então, assim... Muito legal. Então, pessoal, eu acho que todo mundo vai... Esses 15, pelo menos, vão sair com tudo implantado. Isso que é interessante, né? A ideia é exatamente essa, entender? A ideia é exatamente essa, a gente trabalhar, mesmo quem não tem foco em digital, ou quem tem foco em digital, é trabalhar por isso que eu tô falando, sem planejamento, é muito difícil você obter o resultado que você pensa que quer. Muita gente acha que o problema está no cliente, é só atrair cliente. E normalmente isso é um sintoma. O problema está na própria advocacia. Quando você conserta a questão lá atrás, o cliente, naturalmente, as coisas vão se ajustando. Tem um outro perfil de cliente que você também, algumas pessoas já devem se identificar com a questão do crescimento jurídico, crescimento na advocacia. As pessoas não alinharam o seu planejamento, de repente o serviço está crescendo. Aí você começa a contratar gente, aí cada um começa a fazer de uma maneira. Sim. E o que ocorre? Uma confusão. Começou a perder prazo, o advogado fica desesperado porque ninguém está fazendo do jeito que ele fazia. Por quê? Porque não houve uma gestão de processos internos dentro do escritório, não se implantou cultura organizacional, não se tem uma visão clara do que é missão, visão e valores, que não é só coisa de site bonitinho. Né? Não é. Todo colaborador tem que saber quase que decor, né? Isso não é isso. Você constrói e não é depois que você não fez isso, amigo. O negócio é você trocar o pneu com o carro andando. De verdade, trocar o pneu não tem outra linguagem. Troca o pneu com o carro andando e vai fazendo e vai acontecendo que o negócio jurídico vai junto. Enfim, são várias questões que são tratadas porque a gente precisa entender que as pessoas não estão no mesmo nível, no mesmo patamar. Mesmo que você adquira o conhecimento, o que você sente são sintomas, mas o problema está lá atrás e reside normalmente na questão da falta de planejamento, do alinhamento estratégico. É lá atrás. Sempre o começo, né? Você vai iniciando sem estratégia nenhuma, sem organização nenhuma, sem planejamento, e aquilo vai virando um bolo, né? Uma bola de neve quando você você tá trocando pneu com o carro andando, senão você não vai conseguir seguir viagem. Nós né? somos brasileiros, né? Culturalmente, nós somos um país que fala em planejamento, mas a gente não executa. Não executa. Então... Exatamente. Mas é isso. Então, eu acho que a live foi... ótima. Muito obrigada. Deu para a gente esclarecer bastante. Agradeço novamente. Espero encontrá-la, então, na final lá para tomar um cafezinho. Muito obrigada. Sim. Abraço. Final lá não é tão grande. Dá para a gente se ver, porque o ano passado eu encontrei com certeza. 3 dias lá dá para tomar café com todo mundo. Tá bom, obrigada. Boa abraço. Noite. Tchau, gente. Tchau, beijo. gente. Obrigada. Tem uns coraçõezinhos ali, ó. Um funcionário. Tchau.